Shalom, shalom, amados. Te peço que você desde já, por favor, compartilhe, curta e se ainda não é inscrito no canal, que eu tenha o prazer, junto com Jesus Cristo, de receber você também como participante do nosso canal. Somos semeadores da palavra. Amém? Vamos meditar? Romanos 8:25 nos diz o seguinte: mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Esperar com paciência, como fala o Salmo 40, né? Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sim, mas olha, às vezes nós não temos a paciência de esperar as coisas mudarem nas nossas vidas, não é mesmo? Quando idealizamos alguma coisa, isso não acontece como sonhamos, achamos que nada está acontecendo, na verdade. Isso aí mexe com a nossa fé. Mas enquanto isso, Deus está nos lapidando, Deus está nos trabalhando pacientemente, não é verdade? E precisamos ter aquele especial cuidado, sabe? Porque se idolatrarmos os nossos sonhos, nós podemos terminar num deserto árido de frustração e perplexidade. Isso é muito triste. Deus, Ele quer que nós sonhemos, isso é verdade. Mas Ele não quer, meus amados, ser excluído dos nossos sonhos. Se a nossa visão proceder dele, tá? É certo que ela se cumprirá. E se a nossa visão não for dada por ele, então jamais se concretizará. Isso é real. Isso pode se aplicar a qualquer área das nossas vidas. Um trabalho, um relacionamento, um emprego, um curso, qualquer sonho que nós tenhamos. Deus quer que nós lhe submetamos todos os sonhos, todos os nossos sonhos, tá? Porque dessa forma ele poderá mostrar qual procede dele e está alinhado com a sua vontade. E qual deles é oriundo da nossa própria vontade. Porque tem sonhos que vêm dele e tem outros sonhos que não, virão da nossa vontade. Então precisamos ter cuidado. Sabe, amados, se forem sonhos que não procedem da vontade de Deus, sabe, nós não teremos satisfação, nós nos desgastaremos tentando realizar esses sonhos. E aí, nós não conseguiremos. E se conseguirmos também, podem ter certeza, aqueles que confiam em Deus, aqueles que entregam as vidas a Deus, vão perceber que vai sair do parâmetro de Deus, daquilo que a Bíblia nos diz ser a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Porque o Espírito Santo, ele nos revela, tá? E tem outro detalhe. Mesmo que o sonho do nosso coração proceda de Deus, nós não veremos os resultados, não veremos eles realizados até que nós nos submetamos ao Senhor. O sonho tem de ser realizado segundo a vontade de Deus. E nós não podemos idolatrar os nossos sonhos, os nossos desejos, sabe? O processo através do qual nós passamos para a realização dos nossos desejos. Esse processo é muito importante. Até que indica que o processo seja mais importante do que a concretização. Porque quando nós estamos no processo, quer ver uma criança, vamos para ficar mais concreto. Uma criança pede aí de presente de aniversário, de Natal, seja lá o que for, um presente aos pais. E os pais, né, falam, olha, há uma condição, que você tenha disciplina nos estudos, que você sempre seja obediente, e aí você terá, sim, isso que você está me pedindo. Não é assim? Com os pais carnais, terrestres. Imagina o nosso Pai Celestial. E aí, durante esse processo da criança, aguardar, o tempo vai passando, isso que os pais colocaram como desafio,
como para que aquela criança possa realmente ter uma resposta positiva. Isso é muito importante, sabe? Não é que vá mexer com o valor dela, não. Ela sempre será valorosa, amada. Mas ela vai ser trabalhada nesse processo. E imagine com Deus, que é o Pai perfeito, e que o que Ele tem para nos dar é muito mais importante do que qualquer coisa que nós possamos adquirir e realizar sobre a face da terra. Ele tem a eternidade para nos dar. Ele tem a vida do lado dele. O que mais nós poderemos desejar de tão valoroso do que estar ao lado do nosso Deus e vivermos eternamente, sem dor, sem morte? Nossa, sem nada disso de ruim que nós vemos aqui sobre a face da terra. É inigualável esse presente, a realização desse sonho. Há sonhos em primeiro lugar até do que Deus. Pensem, se esse sonho for ter uma casa que nós desenhamos, daquele jeitinho que nós sonhamos, e para conquistar essa casa nós precisamos de dinheiro. E para conseguir esse dinheiro nós nos esforçamos muito, sabe? O nosso tempo fica limitado, as nossas energias são gastas principalmente para a conquista de ter esse sonho realizado. E passamos a deixar Deus de lado. O nosso tempo de comunhão com Deus e tantas outras coisas. O nosso autocuidado. Dormimos menos, nos alimentamos mal, não nos divertimos, não temos tempo para fazer exercícios físicos. Olha, nós estamos tendo prejuízos. Será que vale a pena por uma coisa que vai ficar aqui, que a traça, a ferrugem, o tempo, o vento, a própria natureza vai destruir? Será que vale a pena? Então é necessário que nós realmente tenhamos uma vida submetida ao Espírito Santo, para que Ele nos guie, para que Ele nos sinalize, para que Ele nos alerte. Sabe, quando nós estivermos perdendo o foco correto, que vale a pena ser vivido, aquilo que vale a pena ser conquistado de fato. E, amados, é muito fácil nós nos perdermos nessa corrida, nisso aí que eu estou dizendo. E às vezes, sabe, quando nós somos mais jovens, né? Eu já estou beirando aí a terceira idade. Nós fazemos isso naturalmente e achamos que somos campeões, somos merecedores de aplausos porque estamos correndo atrás dos nossos sonhos, porque estamos nos empenhando e principalmente quando nós conseguimos realizar, né? Olha, mas é preciso realmente parar para refletir, para saber se esse é um sonho que vale a pena mesmo, sabe? Tanta renúncia e os prejuízos que nós às vezes vemos, as pessoas conquistam sonhos e depois não podem desfrutar. Depois, né? Quando conseguem até, vamos dizer, alguma coisa para ganhar mais dinheiro, um empreendimento, e o dinheiro que ela ganha, ela tem que gastar com remédio, com consultas, com exames, e nem pode desfrutar. Acaba, destrói o tempo, o próprio corpo, por ter se sacrificado tanto, desequilibradamente. Não é verdade? O que a Bíblia fala? Aos seus, o Senhor dá enquanto eles dormem. Isso não significa que nós não vamos lutar, amados. Espera lá. Que nós vamos cruzar os braços, né? E ficar esperando. Não. É ter equilíbrio. É ouvir a Deus. É ter a disciplina. Mas como eu falei, quando somos jovens e algumas vezes ainda não temos a nossa vida totalmente submetida a Deus, estamos talvez no exercício de uma religiosidade e não de uma espiritualidade pura. Pode acontecer. Isso aconteceu comigo. Nós vamos buscando aqui, buscando ali, buscando aqui, buscando ali. Eu fiz isso. E depois, vamos dizer igual Salomão, tudo é vaidade. Opa, não valeu a pena. Sabe? Mas alguns vão dizer, mas você fez, então tá na minha vez. Mas olha, é muito melhor nós aprendermos com a experiência dos outros, com os exemplos dos outros, do que nós passarmos por aquilo que... Tem pessoas à nossa volta que já passaram e estão falando conosco. A Bíblia diz isso. Então, temos que ter cuidado para não idolatrarmos os nossos sonhos.
Eu já perguntei para Deus algumas vezes: Senhor, mas quando são sonhos que o Senhor coloca nos nossos corações, né? Serão sonhos que nós alcançaremos de maneira, então, suave. Se eles são dados pelo Senhor, e o Senhor sabe que muitos desses sonhos ficarão aqui nessa dimensão, mas por que o Senhor ainda nos dá esses sonhos? Eu tenho uma mente bem questionadora. Sempre tive. E aí o Senhor me falou: olha, filha, vocês vivem nessa dimensão natural. Então é normal que vocês tenham sonhos e que eu dê sonhos, que vocês vivam tudo isso aqui, mas vivendo a minha palavra de verdade, buscando as respostas em mim, as maneiras de conquistar esses sonhos de acordo com a minha palavra, caminhar de acordo com as minhas orientações. Não será dessa maneira. Vocês farão isso equilibradamente, ainda que fique por aqui, que a traça corroa, que tudo mais. E se forem outros tipos de sonho, um cônjuge, filhos e tudo mais, é preciso ter equilíbrio também. Olha o exemplo de Abraão, que foi testado, né? O grande sonho de Abraão, ter filhos. E Deus depois testou ele, né? Mandou que ele sacrificasse o filho na promessa, para ver se Abraão realmente estava de coração disposto. E Deus viu que Abraão entregou, apesar de tudo, de toda a espera, que foi uma grande espera. Foi uma concepção milagrosa, Isaac, né? Que Deus deu. Mas ainda assim ele entregou. Então Deus viu quanto Abraão o amava realmente. Por que Deus não fará o mesmo conosco? Não nos testará, não nos colocará à prova? É o mesmo Deus, ele não muda. Então, nesse processo da realização dos nossos sonhos, muita coisa nós viveremos. E é tão bom que nós tenhamos esses entendimentos, sabe? Essa visão, essa clareza, a fim de que não invertamos valores e não vivamos, né, para esses sonhos. Mas tenhamos esses sonhos sim, porque vivemos nessa dimensão aqui, o próprio Deus nos dá esses sonhos, mas que o sonho maior, sabe, que está acima de qualquer sonho, é viver a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável, e nos levará à realização do maior sonho que um ser humano pode ter e tê-lo realizado, que é viver eternamente com Jesus. Esse é o maior sonho. Então, amados, que essa mensagem, ela possa te iluminar, ela possa tocar no seu coração, e só o Espírito Santo é capaz, né? Lá no livro de Zacarias, Deus fala através do profeta. Não é por força nem por violência que as pessoas aprendem as coisas e que Deus trabalha no ser humano, mas pelo mover do Espírito de Deus, que vai revelando, que vai mostrando, que vai alinhando todas as coisas para que tudo redunde realmente naquele sonho de Deus. Nós, como pais carnais, nós queremos o melhor para os nossos filhos, inegavelmente. E nós somos imperfeitos. Agora imaginem o nosso Pai Celestial, que ama perfeitamente. Ele, com certeza, Ele nos conduzirá com mãos santas, com mãos cuidadosas, para que alcancemos, para que realizemos todos os nossos sonhos, de maneira que não percamos o sonho principal, a maior realização, que não está nessa dimensão, que vai para a eternidade. E muitas coisas vêm à reflexão, muitas coisas vêm à tona. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem muito edificante, né? Do Tim Elliott, né? 5 rapazes foram para a missão lá com os indígenas, jovens, eles deixaram família, e chegando lá, né, ansiosos para realizar a missão, falar para os índios de Cristo. O que lhes acontece? Eles são alvejados com flechas, são assassinados, os 5 rapazes. Jovens, deixaram bebês em casa, esposas, todos jovens. E eles estavam armados, mas eles não revidaram, sabe? E uma das frases de Tim Elliott é: não é tolo aquele que dá o que não pode manter para ganhar. Imaginem.
e a Elizabeth, a esposa dele, a viúva, Valerie, o bebezinho que ficou, e mais uma mulher, sabe, mesmo com a dor do luto, passaram por cima daquilo tudo, tal como Jesus, a exemplo de Jesus. E foram para lá. 5 homens não conseguiram entrar na aldeia para poder evangelizar, mas elas, sob, né, o poder do Espírito Santo, a graça, elas conseguiram. Amaram aqueles índios que eram os assassinos, né, dos maridos, pai daquele bebezinho. Sabe, deram primeiramente, né, a vida dos maridos foi dada. E depois, porque não podia manter, né? Nós não podemos manter a nossa vida. Todos nós que entregamos a vida para Jesus e queremos viver na vontade dele, não podemos manter, segurar aquilo que Deus nos pede. Porque nós teremos o nosso galardão. Inevitavelmente, porque Deus é fiel. Sabe, pode parecer loucura, né? Para o século XXI. Nossa, não é uma mensagem popular. Realmente não é. Mas a realidade de seguir a Cristo é essa. Vai chegar um momento das nossas vidas que nós teremos que renunciar a muitas coisas para realmente sermos testemunhos vivos, sermos discípulos de Cristo, para nós realmente ganharmos vidas para Jesus. Então nós precisamos pedir a Deus que nos dê forças, que nos leve além de nós mesmos, né? E a Elizabeth, ela viveu, né? Em cima disso que o marido falou. Não é tolo aquele que dá o que não pode manter. Não é tolo. Não, é sábio. É o contrário. E dá porque vai ganhar aquilo que não pode perder. Quem dá não pode perder a salvação. Não pode perder o favor de Deus. É muito lindo, mas na prática não é fácil. Não é qualquer um que queira fazê-lo. Mas nós que cremos, vamos pedir a Deus que tudo, fala lá em Filipenses, né? O fazer e o realizar vem de Deus. Oremos, amados. Senhor, entregamos a Ti hoje todas as nossas esperanças e todos os nossos sonhos. Se há algo que ansiamos e que não faz parte do Seu plano, Deus, nós pedimos que elimine, Senhor, das nossas vidas. Dê-nos que os desejos do nosso coração estejam alinhados com os desejos do Teu coração. Embora seja difícil abrir mão dos anseios e sonhos que temos para as nossas vidas, Senhor. E Tu sabes que não é fácil. Nós queremos colocar, Deus, aqui em oração, tudo aos Teus pés. Queremos entregar, ó Pai. Queremos pedir forças para aquilo que talvez até inconscientemente, ignorantemente, nós ainda estamos retendo. Nós podemos estar idolatrando, ó Deus, sem nos darmos conta. Ou através dessa meditação, dessa palavra agora, nós despertamos, ó Deus. Nós te pedimos perdão. E te pedimos, ó Deus, que nos ajude a ir além. Que nos ajude, Deus, a realizar de fato aquilo que Tu tens para as nossas vidas. Que deixemos de idolatrar qualquer sonho, Deus. E que entendamos, ó Deus, através da presença do Teu Santo Espírito, do agir do Teu Santo Espírito nas nossas mentes, para que possamos conhecer a Tua vontade, Senhor, para as nossas vidas e receber de Ti força, Senhor, para realizar a Tua vontade que é perfeita, boa e agradável, Senhor. Nos ajude, Paizinho. Intercedemos também por essa terra, pelos 4 cantos da terra, Deus. Por Israel, aonde Jesus voltará, colocará os pés, ó Deus. Aqueles que estão em cativeiro, aqueles que estão sofrendo, ó Deus. Por todo o povo desta terra, Deus, enlutado, enfermo, sem esperança, Deus. Aqueles que estão afastados de Ti, os que estão desviados, ó Deus. Se há alguém que me ouve, que volte para Jesus. Peça perdão pelos seus pecados, meu irmão. Nem que o seu pedido não sejam palavras, mas sejam lágrimas. Deus sabe ler lágrimas. Volte, se entregue para Jesus. E se ainda não se entregou, não perca nem mais um segundo e peça ao Senhor a salvação que Ele te dará. Em nome de Jesus, nós chamamos, Senhor, fortaleza nossa, que adestre as nossas mãos para a batalha de forma que podemos envergar arcos de bronze. Nosso Rei Redentor,
Nós te amamos. Queremos sempre, Senhor, na sua presença, Senhor. Que esse seja o nosso maior sonho. Amém.